Salve, salve galera! Josvaldo aqui mais uma vez para o canal Pobre da Vila e dessa vez, galera, trazendo um assunto muito importante aqui para vocês. Vamos falar um pouquinho de como atingir algumas metas com ações. Eu tenho aqui algumas ações que estão na minha carteira já há algum tempo, que são ações muito bem avaliadas por auditores, por pessoas individuais, por vários investidores, que são ações o café com leite que dá certo. Então hoje eu vou mostrar para vocês três dessas ações que são o verdadeiro café com leite que dá certo. E eu acho que vocês vão gostar muito dessas ações aqui, porque são ações que entregam bem e também elas têm um grande potencial de valorização. E eu vou mostrar para vocês aqui hoje na tela do computador, beleza? Vem comigo. Bom, a primeira das ações aqui é a Itaúsa. Ela é uma holding que ela investe em vários setores. Então, ela é dona majoritária do Itaú, né? Ela tem a porcentagem maior do Itaú e ela investe em muitas outras coisas, não somente no Itaú. Ela investe na Alpargatas, que ultimamente deu aquele rebuliço aí por causa da propaganda, que a Alpargatas, para quem não sabe, é a dona da fabricante da Havaianas, beleza? Então, não vou me estender muito aqui. Vamos lá para a gente avaliar o básico aqui da Itaúsa, tá? Eu não vou avaliar, como eu falei nos fundos imobiliários, muito a fundo. Depois eu vou trazer um vídeo só avaliando a fundo um fundo imobiliário, depois só avaliando a fundo uma ação para vocês entenderem o que deve ser explorado dentro dessa ação. Essas três ações que eu vou avaliar hoje são ações que estão na minha carteira e que eu imagino, e pelos estudos e por todos os indicadores, que ela ainda tem um grande potencial para crescimento e é aquele arroz com feijão que funciona, é aquelas ações que estão na carteira de 95% dos investidores. Então vamos lá. A primeira é a Itaúsa aqui, como eu já falei, o preço dela está de R$ 8,97 por cota. Ela teve uma variação positiva aqui nos últimos 12 meses de 59,90%, ou seja, ela subiu 59,90%. Ela tem um PL. O que seria o PL? É o preço sobre o lucro da ação. Então, ela tem um PL de 8,45. As enciclopédias, os livros dizem e apontam para a gente que esse PL é bom que ele seja abaixo de 15. Acima de 15 é sinal que a ação não tem mais muito para onde crescer. Não que seja uma ação ruim. Às vezes a gente tem ação aí que está acima de 15, que é uma ação boa, que é boa pagadora de dividendos, como é o caso da Itaúsa também, mas que está muito esticada já e não vai ter muita margem para crescimento. Então às vezes ela se enquadra num caso de ações para quem quer viver de dividendos, já está na fase de receber ganhos e não na fase de aumentar o patrimônio, tá? Então, o preço sobre lucro dela está de 8,45. O P sobre VP nas ações ele é importante, mas a gente não pode utilizar esse dado e esse indicador isolado para avaliar uma ação. Então, ele está de 1,45, tá bom. Ele é um pouco diferente de você analisar os fundos imobiliários, então o P sobre VP aqui até 4, aí a literatura aprova, mas aí você tem que tomar muito cuidado porque esse ponto não pode ser avaliado sozinho. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E aqui o dividend yield dela, que ela pagou nos últimos 12 meses, ela pagou 14,96. Aqui a gente vê o gráfico dela, o quanto ela subiu nos últimos 12 meses aí, ela esticou bastante, ó. Se você for analisar aqui 18 de janeiro, aqui até um pouquinho mais para trás, 12 de janeiro, ela estava valendo 7,44 e hoje ela está nesse valor de 11,91 na data de hoje, certo? Aí vamos descer mais um pouquinho aqui para a gente ver aqui, porque a gente tem a fórmula de Graham, vocês encontram também aí no Google, porque só quem é investidor Pro, investidor 10 Pro, que consegue ter esse acesso pelo site do investidor 10. Então aqui, galera, como eu estava explicando para vocês, quem não tem o investidor 10 Pro, talvez não consiga o acesso a, a esse ranking do Graham. Para quem não sabe, Benjamin Graham foi um grande investidor, tá? E ele montou um método que, através de um cálculo, você consegue descobrir se aquela ação já está no preço justo ou não.
Então aqui pelo cálculo do Benjamin Graham, você vê que o preço atual hoje da ação aqui ele está mostrando R$ 12,12. E o preço justo seria de R$ 16,23. Ou seja, ela ainda tem um upside, uma, um potencial de subida, de crescimento de 34,99%. Isso é garantido que vai subir? Não é, galera. Pode ser que você compre a ação e ela caia momentaneamente. A ação você tem que ter estômago realmente, você tem que ter saber o que está fazendo. E se você investir numa ação que realmente é boa e você está tranquilo e você estudou, está bem embasado, você fica tranquilo, mesmo que ela caia, porque você sabe que a ação é um investimento para o longo prazo. Então aqui ela está mostrando que no longo prazo ela tem um upside de crescimento de 34,99% segundo o cálculo de Benjamin Graham, certo? Vamos aqui para a segunda ação, que é a ação da Petrobras. Galera, muita gente não gosta de investir no setor estatal por causa de governo A, governo B, governo C. Essa ação da Petrobras é uma ação que eu já tive em carteira, já vendi com lucro e hoje eu tenho em carteira novamente, porque eu acho que ela está numa oportunidade muito boa, independente de governo A ou governo B. Eu invisto na ação pelos indicadores e não pelo governo do momento, porque o governo, querendo ou não, é passageiro. Então vai estar um governo A agora, daqui a pouco vai estar um governo B, e isso, se você deixar com que isso te influencie, vai acabar você deixando de ter alguns resultados. Esse é o meu ponto de vista, mas tem gente que não gosta e eu respeito plenamente quem não gosta de investir em ações estatais. Vamos lá. Essa ação é uma ação que ela está custando hoje R$ 29,70. Ela é uma ação que ela caiu, aqui ó, a variação dela nos últimos 12 meses, 11,93. Ela tem um PL aqui, ó, que é o preço sobre lucro de 5,02. E ela tem um P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, de 0,92. Ou seja, é como se você estivesse comprando algo que vale 100 e você estivesse pagando R$ 92 no dia de hoje. O dividend yield dela foi de 10,71, caiu bastante aí nos últimos tempos, devido a questões de governo e devido a questões também de esse governo ter uma interferência muito forte, ter mudado algumas regras no pagamento de dividendo, ela deu uma caída, mas mesmo assim é um dividendo muito bom para uma ação de 10,71% nos últimos 12 meses. E aqui você vê que ela, no gráfico aqui, você vê que ela oscilou bastante, ó. Ela já teve aqui no último ano, no mês de fevereiro, a R$ 35. E hoje ela está por R$ 29,79. Então, assim, eu enxergo uma oportunidade muito boa aqui para quem está procurando fazer um crescimento de patrimônio a longo prazo, tá, galera? Isso é a longo prazo. Lembrando que esse vídeo não é indicação nem de compra e nem de venda de ativos, galera. Estudem para vocês saberem o que está fazendo. Tem muitos vídeos gratuitos de qualidade no YouTube aí que você pode estudar. Tem muitos livros que são bons para você não cair em golpe, não cair em estratégia de guru da internet, para você ir focado no seu objetivo e ter certeza do que você está fazendo, para quando a gente tiver um ano, como eu acredito que será esse ano de muita estabilidade devido a rumores de guerra, estabilidade política, ano político, então assim, eu acredito que essa ação vai oscilar bastante, porém no longo prazo eu acredito que como ela já trouxe para mim, pode trazer para vocês bons frutos. Então aqui, ó, a gente analisando o gráfico de Graham aqui, de Benjamin Graham, ele diz aqui, a ação está R$ 29,79. O preço justo dessa ação deveria ser de R$ 66,61. E ela tem um upside, ou seja, uma potencial para valorização de 123,59%, ou seja, mais do que dobrar o seu capital. Só que isso é, como eu falei, em longo prazo. Pode acontecer daqui 10 dias, pode acontecer daqui um mês, pode acontecer daqui 2 meses, como pode acontecer daqui 5 anos, que é o que a gente fala, longo prazo é de 5 anos acima, tá, galera? Até 5 anos é considerado médio prazo. Então, longo prazo é de 5, 10, 15, 20 anos, tá? Então, você não pode investir em ação pensando no curto prazo. Se você está investindo em ação pensando no curto prazo, você já está começando a investir em ações erradas. Eu não mostrei na outra, mas aqui um pouco mais abaixo ela mostra tudo, os detalhes da ação que eu falei para vocês. E aí
tem várias coisas aqui que você tem que analisar. Eu não vou explicar agora, mas ó, isso aqui, ó, o ROIC é uma coisa muito importante para você avaliar de uma ação. O payout é uma coisa muito importante para vocês avaliar de uma ação. E o ROI também é muito importante. Esses são os dos mais importantes, mas é assim, é um conjunto de importância e um conjunto de coisas que você tem que analisar. Eu estou mostrando aqui 3 ações que eu tenho em carteira e vai continuar por um longo prazo na minha carteira, a não ser que ela se valorize por 100%. E eu sei que ela está perto do seu upside teto, eu vendo ela, realizo o lucro e vamos ser felizes e vou procurar outra ação com potencial de valorização, beleza? Vamos aqui para a terceira ação, que é uma ação também bem conhecida da galera aí, que andou tendo alguns problemas. Eu vou explicar para vocês já já o problema, que é a ação do Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele investe muito no agronegócio do nosso país. E ele andou tomando alguns calotes. E esses calotes não estavam previstos no banco. O banco não tinha previsto que ele poderia tomar esses calotes. E com isso o banco teve que pegar ali a sua reserva de emergência, como a gente tem a nossa, pegar ali a sua reserva de emergência para poder socorrer algumas coisas. Com isso ele baixou dividendos e também isso impactou no ano passado, no ano de 2025, diretamente nos lucros desse banco. Então impactou em alguns números deles aqui, mas eu acho que é um banco com extremo potencial de valorização e é uma extrema oportunidade. Eu já comprei esse banco também lá atrás, vendi com lucro e hoje eu tenho novamente em carteira, vislumbrando um lucro mais para frente, porque é um banco excelente. E, inclusive, esse banco aqui eu falo sem medo, que em algum momento da vida, como ele é um ótimo pagador de dividendos, quando ele se estabilizar, e acredito que ele vá voltar a pagar os dividendos, então eu acredito que no decorrer dos anos aí é um banco para você ter para o longo prazo, é um banco que já deixou muita gente milionária, já fez muitos milionários no Brasil, os maiores investidores tem neles, o maior investidor da nossa bolsa, o maior investidor pessoa física da nossa bolsa, que é o Barsi, tem esse banco, adora. Então, assim, eu acredito que é um banco muito seguro e que você não terá dor de cabeça. O preço dele hoje está de 22,7. Ele tem uma variação negativa aqui de 3,96, ou seja, ele caiu 3,96 nos últimos 12 meses. O PL dele aqui, ó, que é o preço sobre lucro, está de 9,84 e o preço sobre VP, que aponta que junto com os outros indicadores que ele está excelente para a compra nesse momento, é de 0,69. É como se você estivesse comprando um objeto de R$ 100 por R$ 69. O dividend yield dele, como eu falei para vocês, caiu bastante nos últimos 12 meses, foi de 5,35, mas ele, junto com a Petrobras, são um dos maiores pagadores de dividendos da nossa bolsa. Você pode procurar aí no Google também, que você vai encontrar. Ele paga dividendos constantes e dividendos bem gordos. Até porque o banco, no Brasil, a gente sabe que as instituições bancárias lucram muito. Muita gente pega empréstimo, muita gente se endivida, e esse banco ele financia o agronegócio, financia muita coisa. A gente sabe que o agro é a força muito grande do Brasil, né? Nós alimentamos 90% do mundo, é o Brasil que alimenta. Então o agro é muito forte e o Banco do Brasil é um dos bancos que financiam muito o agro. Aí vindo aqui um pouco mais abaixo, a gente consegue ver o gráfico, ó, no pico aqui de 2025, ele custou R$ 25, hoje está custando 22 e uns quebradinhos. Então assim, a gente vê que caiu um pouco. Eu não fiz nas outras ações, mas eu vou fazer aqui para vocês. Se vocês pegar o gráfico dos últimos 5 anos, você vê que o gráfico é um gráfico de subida. E aqui ele dá, ó, nos últimos 5 anos, se você tivesse investido R$ 1.000, você teria transformado esses R$ 1.000 em 1.679. Ou seja, nos últimos 5 anos você teria transformado R$ 1.000 em 1.699. Se você pegar nos 10 anos, que é uma larga escala, que aí é que eu falei para vocês que é longo prazo, ó, vocês teriam transformado R$ 1.000 em 5.468. Isso é só o que a ação se valorizou nos últimos 10 anos. Porém, nem estou falando dos dividendos. Nesses 10 anos, você também estaria recebendo todos esses dividendos. 5% que foi nesse ano de 2025, já teve ano de ser 12, teve ano de ser 14, então isso também varia de acordo com o que vai acontecendo no mercado. E aqui embaixo,
se você vir aqui na valorização, aqui no gráfico de Graham, ele vai falar que o valor dessa ação hoje está R$ 22,13 e que o preço justo dela deveria ser R$ 40,02, ou seja, quase o dobro. Então ela tem um upside aí, uma faixa de crescimento ainda de 80,85%. Isso aí diz que ele vai se valorizar hoje ou amanhã? Não. É para o longo prazo, como eu já falei aqui. Então, para você investir em ações, não adianta você vir querer investir em ações e querer colher os frutos delas para amanhã, que isso não vai acontecer. Para o mês que vem, uma ação ou outra você pode acertar, se você fizer um estudo legal, pode. Mas não existe bola de cristal. A gente tem que ir pelas ações que são, principalmente a gente que não tem muito dinheiro, não veio de família rica, ações que se provaram no longo do tempo, ações que já estão mais de 10 anos, que já se provaram que são boas, que já deram muito lucro, que já fizeram muitos milionários, então a gente tem que ir por aí. E aqui mais abaixo, ó, a gente consegue ver todos os indicadores da ação, vocês podem dar um pause aí, tanto nessa como nas outras ações, também pode ir no investidor 10 gratuito, vocês vão conseguir ver todas essas informações, certo? Então, eu acredito que aqui vocês têm um belo potencial aqui de valorização nessas três ações. Galera, o vídeo de hoje foi esse, lembrando que não é indicação de venda nem de compra de ativo, como eu já falei, mas é um vídeo para que vocês estudem três ações interessantes, ver se outras pessoas estão indicando, se tem na carteira de outras pessoas, analise os números, aprenda a analisar os números. Eu vou trazer um vídeo aqui logo logo, tanto para análise de fundos imobiliários, como para análise de ações, para vocês entender como analisa uma ação, ou tudo que você tem que ver por dentro da ação ali, para você investir com segurança e saber que ela é por longo prazo. Você pode comprar ela hoje a 22 e amanhã ela está valendo 15. Você não pode se desesperar com isso. Se você é uma das pessoas que se desespera com isso, o que, que eu te indico? Não invista em ações, não invista em fundos imobiliários e não invista na renda variável, porque a renda variável, o próprio nome já diz, ela varia, não tem o que fazer. Então elas são picos de altos e baixos, mas se você olhar no gráfico, ela sempre, mesmo com os picos, eu posso mostrar para vocês aqui, ó, nos últimos 10 anos, você vê que ela tem, ó, vários picos, tanto esses menores como esses maiores, ó, que ela varia, mas depois ela cresce, aí ela varia de novo para baixo, aí vai variando ali, depois, ó, cresce de novo, vai variando novamente, cresce de novo. Então ela sempre vai fazer uma que no mercado de ações, no mercado imobiliário a gente chama de correção. Então ela sobe, 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 depois ela dá uma corrigida. Aí ela vai andando meio que de lado, depois sobe, 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 dá uma corrigida. Mas se você olhar lateralmente aqui, ela sempre vai subindo. Se você vê que ela teve um pico aqui, ó, no ano de 2025, e aí ela deu a correção, agora ela está subindo novamente e ela vai se corrigindo. E acredito que quando tudo tiver ok, com o banco, com todos os problemas que tiver administrado, para esse ano eles já previram alguns clientes que não vão pagar e tal, e eu acho que isso não vai impactar tanto nesse banco nesse ano, e a gente vai ver coisas bem melhores falando de Banco do Brasil esse ano. Então o vídeo foi esse, galera. Se você deixou, se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal, a gente vai junto à liberdade financeira. O próximo vídeo que eu vou trazer aqui é para quem tem medo de investir em ações, tem medo de investir em fundos imobiliários, então eu vou trazer um vídeo sobre renda fixa, aonde você investir. Nós estamos num momento excelente para investir em renda fixa, e eu acredito que esse momento não vai durar mais tanto tempo, porque como a Selic está muito nas alturas e a inflação já está controlada, eu acredito que o Banco Central, a partir desse ano, deva pensar em começar a baixar a taxa Selic. E com isso, nosso CDI baixa também, que é o que tange a nossa renda fixa, que é atrelado muito ao CDI e ao IPCA. Então, eu acredito que vai acabar baixando. Então, o vídeo foi esse. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.